Olá, tudo bem? Estou de volta aí depois de uma longa parada com o nosso programinha, falando sobre culturas diversas, sobre temas diversos, né? Hoje nós vamos falar da cultura brasileira na Era Vargas. Eu estava assistindo desses dias que eu tive aí de recenseamento, mais retraído, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos, não muitos, porque eu fiquei resolvendo outros assuntos, mas e eu assisti um vídeo que o camarada começou a falar de música e falou que a música brasileira tinha sido muito influenciada pela música estrangeira, mas que principalmente a música brasileira tinha sido a cultura brasileira popular tinha sido cerceada. E ele citou frontalmente, era Vargas, xingando inclusive Vargas e tudo. Eu não vou entrar nesse mérito da questão não, porque isso aí demanda um estudo histórico. O que eu fiquei interessado em saber era a questão do quanto que a cultura popular brasileira conseguiu emergir, apesar do cerceamento das nossas elites aqui no Brasil, que até hoje a gente observa que são seletistas, que são eurocentradas ou americanizadas, fazendo uma defesa daquilo que é extraterritório brasileiro, como se fosse muito mais valoroso e prestimoso a nós mesmos que nosso próprio conhecimento das nossas próprias gentes, até porque existe parece que existe uma irreconciliabilidade, ou seja, um fator de não conciliar, embora aparentemente, mas um fator de não se conciliar, essa branquitude dessa elite, dessa pseudo-elite, que é histórica no Brasil, desde Brasil Colônia até o presente momento, com a nossa cultura. Parece que ela não se reconcilia. Essas pessoas parecem que não se sentem brasileiras, não gostam dos símbolos nacionais. E eu, embora goste muito de música estrangeira, eu sou criado no rock, sou criado nas orquestras, sou criado nos grandes solos de blues, sou criado nas músicas, alguma coisa das músicas europeias, francesa e principalmente italiana, que a minha família é de origem italiana. Eu gosto muito de sonoridade, eu gosto muito de musicalidade, eu gosto muito de solos de vários instrumentos, eu gosto de muitos instrumentos na música. E o rock, principalmente o progressivo, o rock sessentista, setentista, até 80, depois com New Wave, todas as vertentes do rock daquela época, ali embolado de 60 para cá, me agradaram. Claro que não todas as bandas, mas os movimentos. Mas aqui no Brasil nós tivemos também grandes artistas com a musicalidade perfeita, com uma capacidade de ritmos muito diferenciados, mas que foram menos trabalhados efetivamente, porque essas músicas estrangeiras, elas realmente, que eu gostava, não resta dúvida, né? Mas elas ocuparam um bom espaço na música nacional. Talvez se nós tivéssemos permitido que o bom do estrangeiro chegasse até nós, mas que o nosso bom também emergisse, nós tivéssemos um pouquinho mais de brasilidade. Hoje o que emerge é um tipo de música que deriva de alguns rincões no Brasil, a gente não entende direito, é uma música um pouco mais fraca em termos de qualificação, mas tem que ser respeitada como nossa cultura. O fato é que esse tipo de música que está emergindo, que é bastante popularesca, popular no sentido de ser muito menos trabalhada, e não popular no sentido de ter emergido simplesmente da sociedade, porque vários outros movimentos de músicas muito boas e muito interessantes emergiram. Exemplo disso, Chorim, que foi apreciado há pouco tempo fora do Brasil, com uma música com um estilo completamente diferente, né? E vários outros, não vou me deter a detalhes. Bom, então a questão parece que as nossas elites quiseram encobrir essa questão de nós sermos uma raça híbrida,
de nós sermos a brasilidade, é algo indígena, é algo cabocla, é algo negra, é principalmente negra, e aliás é o que dá beleza ao país, né? O negro, ele é muito bonito, ele é muito resistente, a cultura dele é muito maravilhosa. As pessoas eu particularmente, né, acho que o padrão de beleza ele vem do negro e não do branco, mas isso é questão pessoal. Muito bem, então nós vamos falar um pouco dessa cultura brasileira na Era Vargas. Eu vou fazer algumas perguntas, vou colocando algumas respostas que eu vi em alguns portais, em alguns sites. Eu vim pela IA fazendo perguntas, mudei um pouco o tom, em alguns momentos as respostas vieram repetidas, mas com enfoques um pouco diferenciados. Eu vou tentar não ler tudo, porque são muitas páginas, e eu fiz várias inserções e cheguei a fazer um outro arquivo pegando os principais sociólogos, mas ainda assim numa visão muito en passant e muito superficial. Mas é interessante para a gente estudar algo da Era Vargas e o que veio depois, na era do século XX e penetrando aqui para o século XXI. Vamos começar a ler. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, passar esse vídeo para frente e assinar o nosso canal. Colabora conosco aí para ver se a gente sai um pouco desse marasmo aí de poucas visualizações, quase nenhum comentário, alguns likes. Me dá uma força aí. Vamos lá. Há fortes argumentos de que a cultura brasileira durante a Era Vargas foi sim pautada por elites com ideias e ideais de uma cultura oficial, e que houve um esforço para circunscrever ou domesticar certas expressões populares, especialmente as ligadas à matriz negra ou alguma matriz marginalizada, como poderia ser cabocla, muito interiorana, ou dos pardos, ou dos indígenas, ou dos miscigenados. Mas também há contra-argumentos nessas teses e algumas nuances que vão nos dizer o seguinte: a cultura popular não foi simplesmente silenciada. Aliás, cultura é muito difícil ser silenciada. Ela não foi simplesmente silenciada. Houve resistência, mas houve apropriação. Houve uma hibridização, em que, de repente, a elite caiu lá para dentro e não se viu envolvida, mas estava envolvida, e isso foi a hibridização. E com isso vieram à tona tensões que mostravam que o processo não era unívoco, né? Nessa pesquisa, a gente vai tentar expor. Eu disse que a gente vai tentar expor, porque essa pesquisa ela não é uma pesquisa profunda, ela não é uma tese acadêmica, né? Ela tem muitas páginas porque ela foi vista de vários lugares para que eu pudesse entender o suficiente para trazer para cá, mas está tudo em aberto, você não precisa de concordar necessariamente com o que eu estou falando. Isso aqui não é um estudo oficial em que eu trago a verdade para vocês. Isso aqui são digressões que eu vi pela web, e uma boa parte delas conduzindo perguntas dentro das inteligências artificiais, mais de uma, diga-se de passagem. Bom, argumentos de que sim, houve uma elite circunscrevendo a cultura popular na Era Vargas. Olha, o Estado ele agia como agente cultural e o Estado era um gestor da identidade nacional. Isso não era Vargas, um governo ditatorial, um governo que queria abraçar todo mundo no mesmo caldeirão, queria colocar todo mundo na mesma posição. Não era totalitarista, mas ele era ele queria representar, ele queria criar uma identidade em torno do governo. Então esse tipo de governo ele usa uma identidade nacional associada à presença do ente condutor ali, que no caso seria o ditador, o Getúlio Vargas, ou o grande caudilho, porque ele em princípio, ele mesmo não fez tanto papel de ditador, mas existia uma ditadura ali e algumas pessoas convenciam de que ele era o centro e afastavam dele do centro, que era ele, aquilo que poderia discordar dele. Então havia os porões da ditadura,
haviam comandantes e tal, até que um dia acharam que ele não seria mais o representante por algum motivo. Então, durante a era Vargas, especialmente o Estado Novo, 1937, 45 foi o final do governo dele e o final da Segunda Guerra Mundial, onde os governos fascistoides caíram e o governo dele tinha essa conotação de governo ditatorial mais voltado, mais aparentado, não com o fascismo necessariamente, mas ele tinha pelo menos a Carta do Lavoro lá, que imitava lá a Carta do Mussolini, e embora aquilo ali fosse uma tentativa de colocar o Estado mais modernizado, mas tinha algumas semelhanças, e essas semelhanças foram suficientes para colocá-lo com a pecha de um ditador fascistoide. Mas ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou a favor dos aliados contra o fascismo, contra o nazifascismo. Muito bem. Então, nessa época, principalmente, o Estado assume um papel muito ativo na construção de uma identidade nacional, e isso inclui cultura oficial, propaganda, regulação da imprensa, rádio e educação, que era o máximo que havia na época. O tipo de educação, o tipo de compêndio, o tipo de caderno, né, o tipo das coisas que estavam impressas nos cadernos, impressas nos lápis, o que se falava na imprensa, o que vinha escrito, a forma como vinha escrito e falado nas rádios, era tudo que existia até então. Né, alguns discursos que poderiam passar em cinemas, na introdução de alguns cinemas. Bom, institutos como o Ministério da Educação e Saúde Pública do Gustavo Capanema foram centrais nesse processo. Temos outros políticos intelectuais da elite, muitas vezes com formação europeia, ou influências europeias modernas, né, definindo quais as manifestações seriam válidas para um projeto de brasilidade. Quer dizer, o nosso, desde o início do século passado, que nosso país aqui procura o branqueamento e procura uma aproximação com a mentalidade eurocêntrica, que já graçava há muitos anos nas elites, mas que eles queriam espalhar aquilo ali para o corpo da sociedade. Não? E então, essas pessoas tinham formação, às vezes formado mesmo no exterior, pessoas ricas que tinham formação em universidades na Portugal, na Espanha, no Reino Unido, algumas universidades assim. Nós teríamos políticos então intelectuais de elite, muitas vezes com formação europeia, influências europeias modernas, definindo quais as manifestações seriam válidas para aquilo que fosse o que eles admitissem como sendo uma simbologia, uma brasilidade. O samba, por exemplo, a apropriação, adaptação e oficialização de algumas manifestações culturais. O samba inicialmente ele era visto pela elite como algo marginal, primitivo, vinculado à barbárie, vinculado à marginalidade. Mas sob Vargas, ele acabou sendo cooptado como um símbolo nacional. Percebam que o samba como símbolo nacional nunca foi o símbolo de uma elite, mas ele era um símbolo de um Brasil admitido e aceito por essa elite, criado, embora ele, samba, tivesse o seu valor intrínseco, inclusive como valor de sociedade, como valor de cultura popular, que emergiu da sociedade, dessa cultura popular, dessa sociedade não elitizada, uma sociedade naturalizada como brasileira. Ele foi tomado e roubado como símbolo, não para deleite das elites, mas para símbolo, vamos dizer assim, quase que gráfico, fônico, nacional. E o samba, sendo oficial, então, foi idealizado, promovido, ajustado para servir os interesses do Estado, inclusive com controle dos conteúdos, dos padrões de apresentação. Não podia rasgar o samba, sair sambando de qualquer maneira, falar qualquer coisa. As misérias do morro lá tinham que ser ditas de uma maneira folclórica ou de uma maneira poética, sofrida, nunca de uma maneira crítica, de uma maneira a ressaltar as desigualdades. A capoeira, que era criminalizada no Código Penal mesmo, desde 1890 até 1937, ela era marginalizada, criminalizada, ela era vista como vadiação ou uma atividade de delinquência. Depois, com o Estado Novo, há uma tentativa de redefini-la, institucionalizá-la, adaptar suas formas para que caibam no perfil da cultura nacional aceitável. O rádio e a propaganda, o programa nacional, que Voz do Brasil, que anteriormente chamava-se Hora do Brasil,
Foi criado como veículo de propaganda estatal para unificar uma narrativa nacional, transmitir valores do governo. Veja bem, o Vargas ele não foi pioneiro nisso não. Isso aconteceu na Grande Depressão lá nos Estados Unidos. O Roosevelt também fez uso das rádios. E já era de conhecimento já a radiodifusão, que era uma coisa revolucionária naquela época, porque as ondas médias, as ondas curtas chegavam a rincões nunca antes, né? Sem fio, sem nada, rádios de pilha, rádios ou a energia elétrica, ainda que precariamente, mas chegava às rádios de país a país, de região a região. Então, isso na Europa era conhecido, os nazistas, os fascistas faziam uso disso. Então, foi criado o programa, essa Voz do Brasil, essa Hora do Brasil, para veicular propaganda estatal, unificar uma narrativa nacional e transmitir valores do governo que, por sua vez, pretendiam que aqueles fossem os valores da nação. Agora, censura, repressão e controle de grupos subalternizados. O regime Vargas, especialmente Estado Novo, por ser uma ditadura, instituiu censura. Certas expressões culturais eram toleradas apenas se subordinasse ao discurso oficial ou se perdesse aspectos considerados, entre aspas, indesejáveis. Por exemplo, racialmente explícitos, religiosamente afro-brasileiros, críticas políticas, isso aí era indesejável. Existe uma relação com as religiões de matriz africana. Elas foram marginalizadas, elas foram estigmatizadas, alguns cultos foram proibidos, ou pelo menos regulados ou mal comparados com práticas católicas, mal comparados para dizer que aquilo ali derivava do catolicismo. Esse silenciamento ou estigmatização funciona como uma certa forma de controle cultural. Embora, em muitos casos, não haja documentação precisa de cada caso concreto, ou de cada decreto editado nessa época relativo a isso, há estudos históricos hoje em dia que indicam que houve uma discriminação institucional. Mas nós teríamos que fazer um estudo mais profundo. Mas a gente sabe que isso aí aconteceu, muito porque a gente ainda vê isso acontecendo. Quer dizer, atualmente não tanto, mas posteriormente chegamos a ver um certo controle, né, na época dos governos militares, por exemplo, que também eram governos ditatoriais. Havia esse controle cultural, certas frases, certos entendimentos, certas questões morais não eram aceitas, né? Então, existia um certo controle cultural de falas, de expressões, e que às vezes até eram mal entendidas pelos censores. Bom, condicionantes sociais, raciais e a elite. No Brasil, no meio do século XX, era profundamente marcado, o Brasil, né, por desigualdades raciais, heranças da escravidão, desigualdades de classe, elites com valores europeizantes, racistas em muitos casos, que viu o Brasil como algo a ser civilizado. Este ethos estava em diálogo com correntes internacionais, o nacionalismo autoritário, o fascismo, a, entre aspas, modernização com bases industriais e aquela salvação da ordem social. Quer dizer, retirar as pessoas da barbárie, salvar a ordem social, colocá-los no caminho justo do progresso, essa que é a ideia, né? Progresso de quem para quem, cara pálida. Intelectuais, burocratas do Estado, catedráticos, formados em modelo europeu / americano do Norte, exercer influência. Gilberto Freire, por exemplo, em sua obra Casa Grande Senzala, de 1933, embora não seja oficial, ele participa da construção de ideias acerca da mestiçagem, desprezando, às vezes até ignorando hierarquias raciais explícitas, mas também sublimando conflitos raciais. Então, no momento em que ele escreve um livro, não resta dúvida que é um livro valoroso, mas ele participou da construção dessas ideias, acerca da mestiçagem, que no Brasil era aceito, era uma democracia de cores, e que, desprezando que haviam hierarquias raciais explícitas na nossa sociedade, que o negro não se sentia à vontade em certos lugares, mesmo muito tempo depois, mas o Gilberto Freire foi um dos que colaborou
direta ou indiretamente, não sei se sem querer ou se a favor. A pressão internacional nos anos 30 e 40, o nacionalismo era uma ideologia forte em muitos países. Era uma tendência, né, que inclusive levou-nos à guerra. O Brasil procurava afirmar-se no concerto mundial como nação moderna, um país com indústrias, com cultura nacional que pudesse se orgulhar e mostrar aos olhos do exterior. O mais interessante é que nós estávamos crescendo populacionalmente e a nossa sociedade estava rapidamente se urbanizando. Então, realmente, nós precisávamos de indústrias para poder empregar essas pessoas. E, além disso, nós precisávamos de conhecimento para que essas pessoas pudessem trabalhar dentro dessas indústrias. O Brasil estava realmente crescendo a passos largos e o motivo disso aí foi os posicionamentos dos governos Vargas com relação à industrialização e à modernização do Brasil e as leis trabalhistas, né? Que, embora ele tivesse uma série de formas erradas de conduta de sociedade, mas em termos de economia e de inserção do Brasil no mundo mais moderno, ele realmente conseguiu espaços interessantes, né? Mas à custa de uma formação de cultura nacional, inclusive, que fosse... eles queriam crescimento econômico, mas queriam uma nação europeizada, com a mentalidade de europeus, com a postura de europeus. E não conseguiu nenhuma coisa nem outra, né? Depois nós vamos ver. Então o Brasil procurava se afirmar no concerto internacional como uma nação moderna com indústria e cultura nacional que pudesse orgulhar e nos mostrar aos olhos do exterior. Então isso incentivou elites de Estado a quererem uma cultura de elite também, como parte desse prestígio, mas também incluir alguns traços populares para dar autenticidade a esse chamado nacionalismo. Você não pode ter nacionalismo se não tiver um conjunto de ideias que todos abraçam. Então teria que ter uma parte da cultura popular que eles abraçassem e a cultura imposta por eles que todos tivessem que abraçar. Agora, contrapontos, matizes e evidências de que não foi algo tão absoluto ou completamente imposto, até porque fazer isso no Brasil é muito complicado, o brasileiro é muito largado mesmo. Resistência, hibridização e agência da cultura popular. As manifestações populares não foram completamente domesticadas. A capoeira resistiu, continuou nas rodas, marginalizada e depois teve sua valorização justamente por mestres como o mestre Bimba, que negociaram sua legitimidade. Esse processo mostra agência, capacidade de ação, né? Negociação e disputa simbólica. O samba, embora cooptado, manteve muitas das suas características originais nas zonas populares, nas escolas de samba, nos cortiços, nos morros, e a cultura popular continuou a produzir fora da esfera oficial, em espaços de lazer, festas locais, religiões, festas carnavalescas, longe dos olhos dessa elite, onde muita coisa acontecia e era um produto genuinamente nacional e desconhecido, porque ele não ia para os grandes centros de expansão de notícias, ele não estava nas rádios, ele não estava nos cinemas e posteriormente não esteve nas TVs. Se bem que depois começaram a entrar filmes, começou a aparecer, sim, isso aí, mas isso é um outro papo. Nem todos os setores populares foram igualmente visados ou tratados da mesma forma. A população rural. Regiões afastadas tinham menos visibilidade, mas as suas culturas regionais mantinham grande autonomia. Literatura regionalista, o folk, o estilo de música folk, né? O nosso folk, música regional, a música sertaneja raiz, não essa música que está aí atualmente, mas a música sertaneja raiz que não chegava na cidade, ela era fruto desses rincões. E música muito bonita, que falava muito da terra, muito dos sonhos das pessoas, da convivência, dos animais, das agruras, dos amores, da admiração pela natureza, com uma poética muito interessante, variante de região para região, porque as regiões aqui são diferentes em termos de geografia, em termos de culinária, em termos de modos mesmo, de operando, que o Brasil é um país muito diverso, né? Então, autores como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, entre outros, literatura regionalista, expressaram muito essas culturas locais, o próprio Jorge Amado, que não necessariamente se conformaram com o modelo oficial. E depois foram esses temas foram até abraçados e trazidos da literatura
da literatura escondida, esquecida, largada pelos cantos, foi trazida para as peças de teatro, foi trazida para os cinemas. Bom, vamos continuar. Existe uma tensão interna, então, algumas manifestações populares foram integradas porque o Estado viu nelas utilidade pública. Outras foram reprimidas, porque elas eram vistas como inúteis, como perigosas e até como subversivas ou não apresentáveis. Ele aqui não me diz quais são essas atividades, o que me deixou bastante curioso. Condicionantes mundiais e paralelos internacionais. A década de 1930, ela viu no mundo todo a ascensão de regimes autoritários, nacionalistas e grande uso de propaganda do Estado. Isso aí à esquerda e à direita, tá? E naquele momento, vários regimes autoritários e nacionalistas, à esquerda ou à direita, estavam fazendo uso de propaganda do Estado, de políticas culturais oficiais e construção de identidades nacionais. A Itália fascista, a Alemanha nazista, o Estado Novo em Portugal, no México pós-revolução, entre outros. O Brasil, embora diferente em muitos aspectos, também sofreu essas influências ideológicas e estéticas. Isso condicionou o que as elites brasileiras viam como modernização, como ordem e como progresso. Tá? Mas aqui era bem visto, né? Porque havia uma propaganda quase que unívoca, né? Só uma única voz falando que aquilo ali era o melhor e que aquilo era verdade. Por outro lado, também havia modernismos, vanguardas, isso é verdade, vanguardas artísticas, processos de mestiçagem valorizados por intelectuais, movimentos culturais que procuravam criar síntese entre local, popular e universal. Exemplo, modernismo literário, música erudita nacionalista do Villa-Lobos, artes plásticas, né, da Anita Malfatti, entre outros artistas, aí, algumas exposições de artes e infraestrutura estatal para monumentos e patrimônio. Infelizmente, eu não tenho uma memória boa para lembrar dos nomes do modernismo, mas o modernismo ele era um movimento contracultural, contra-elitista. Exemplos de contradições práticas. Em alguns casos, manifestações populares foram promovidas pelo Estado, quando serviam aos interesses de propagandas e coesão em torno deste Estado. Carnaval, certas festas populares foram mantidas e usadas para fins de turismo, para demonstração de brasilidade. Festas juninas no interior, o Carnaval em alguns rincões de algumas cidades. O rádio, embora tenha sido instrumentalizado para a propaganda, ele começou a permitir também que a música popular se difundisse muito além de onde viveram originalmente os músicos que as criaram, democratizando de certa forma a produção cultural, ainda que em moldes controlados pelos censores. Educar, construir bibliotecas, escolas, livros em português, reunir elementos regionais e folclóricos nos currículos, essas políticas deram visibilidade, preservaram ou permitiram a articulação de identidades que antes estavam mais dispersas. Mas ainda assim ficou como um mostruário a ser estudado, não a ser vivido com brasilidade, exceto os locais onde aquilo ali era definitivamente vivido. De qualquer forma, ganhou visibilidade, apesar dos controles. E muita coisa ficou invisível dentro disso aí, porque a gente não tinha outras formas de democratizar aquela cultura que existia e que ninguém via. Estudo de causas, sociologia, antropologia e geopolítica. Para entender como ocorreu esse movimento, vamos olhar aí para várias vertentes de pensamento. Vejamos bem. Condicionantes históricos internos. Depois da Primeira Guerra Mundial, a crise da economia cafeeira, o impacto de 1929, a urbanização crescente, migração interna, proletarização, tensões sociais, o Estado precisava de legitimação, precisava criar um pacto nacional que integrasse diferentes regiões, classes e raças. A cultura nacional serve como o elo simbólico entre elites e massas. Estrutura de classe e raça. A elite brasileira, latifundiária, agrária, com grande peso de grandes proprietários, coronéis, elites urbanas e brancas, via nas expressões culturais populares elementos incivilizados, ou chamados também selvagens, que traduziriam aos olhos do mundo um atraso. Então, há um mito da tal democracia racial. Se de um lado se afirma a mestiçagem como um valor nacional, de outro se reprime manifestações que mostram o racismo explícito ou desigualdades que existiam no seio da sociedade.
admitido, embora existisse a chamada democracia racial. Quer dizer, existiam duas mentiras superpostas. Primeiro, não existia uma democracia racial, né? E a mestiçagem não era de fato um valor nacional, exceto um valor dito, mas não vivido, né? E as manifestações em que se percebia a ojeriza entre as raças, principalmente dos oprimidos, aos oprimidos ou aos desiguais, aqueles que estavam em questões a menos na sociedade, hierarquicamente falando, isso aí era reprimido para não ser visível, para não contrariar o mito nacional. Intelectuais e elites culturais. Profissões ligadas à educação, literatura, música erudita, imprensa, historiografia, antropologia, muitos com formação em referências europeias. É interessante você estudar um povo com os olhos e as bases de outro povo, né? Que é o que estava acontecendo. Ajudar a definir padrões da, entre aspas, alta cultura, do prestígio estético de civilização e etc. Ao mesmo tempo em que produziram discursos sobre brasilidade, mestiçagem, identidade nacional, muitas vezes queriam que isso fosse limpo, retirado de tensões raciais ou de elementos considerados exóticos ou bárbaros. Geopolíticas, pressões externas, ideologias dominantes. Nos anos 30 e 40, o nacionalismo autoritário é forte. Os regimes que pregam unidade nacional, limitação de pluralismos culturais, muitas vezes preferem homogeneização cultural para ter menos trabalho. A emergente cultura de massa, rádio, cinema e imprensa permite que o Estado tenha ferramenta para formar opinião pública e controlar essa simbologia toda. O contexto mundial dos racistismos científicos, a famosa eugenia, ideias de superioridade de raças, etc., a elite não estava fora desse jogo e isso permeava a sociedade, embora não fosse ditado escrito explicitamente, mas convivia-se com essas pseudociências. Muito bem, nós temos aqui exemplos concretos. Fundação Frente Negra Brasileira, criada em 1931, uma organização que tratava de temas raciais, dignidade, cultura. No Código Penal de 1890 criminalizava a capoeira e mudanças desse panorama somente na década de 1937, com a emergência do mestre Bimba, que era uma figura ímpar. Censura e regulação do Estado no cinema. O Estado interveio no cinema para regulamentar que tipos de filme poderiam circular, financiamento público, né, quais seriam financiados, quais não, legislação, né, sobre isso, filmes que estivessem fora do, entre aspas, moral ou críticas sociais fortes corriam risco, né? Isso tudo isso são arquivos da Unicamp. Políticas de educação de rádio, projeto a Escola Nova, ao estilo da Escola Nova, reformas nas escolas para construir identidade nacional, rádio como instrumento de propaganda, exemplo, Voz do Brasil, e assim por diante, tá? Esses são dados aqui da EPET. Por que ele está falando aqui? Porque a escola nova ela teria que ser escola popular, mas principalmente para todos. Então, há uma forte base para afirmar que sim, na era Vargas, uma elite intelectual, política e econômica procurou circunscrever a cultura popular dentro de limites considerados aceitáveis, negociáveis, civilizados, nacionais, sob controle do Estado. Esse projeto implicava tanto apagar ou domesticar, né, aspectos indesejados, raciais, religiosos ou críticas ou de autonomia cultural, que era outra coisa que não era admitido, como promover símbolos culturais que servissem aos ideais da chamada brasilidade criada nesses circuitos que os regimes autoritários queriam divulgar. Muito bem. Uma outra forma de ver. Por que a cultura também contribuía, influenciava e nem sempre foi totalmente circunscrita e, portanto, domada? Isso é o contraditório da nossa pesquisa. Ora, a cultura popular ela é viva, ela é plástica, ela é mutante,
ela por si só é hibridizada, que ela se confunde entre outras culturas, até mesmo exteriores, não só moldada por um Estado, que ainda que o tente e o consiga, não fará totalmente, mas que também ela vai dar o feedback moldando o próprio Estado, porque ela também tem força cultural, e ela conquista mentes, ela resiste nos costumes, ela resiste na religiosidade, ela resiste na musicalidade, na instrumentalidade, na forma da fala das periferias, no cotidiano, nas gírias, na forma de entendimento, na forma como eles criam o português do dia a dia. A cultura popular, ela é plástica. O discurso nacional varguista, por exemplo, ele exigia um certo verniz de homogeneidade, mas não conseguiu esse verniz. Nem sempre ele buscou também. Porque apagar as assimetrias regionais, raciais, culturalmente, profundamente enraizadas num Brasil, um território com essa quantidade de milhões de quilômetros quadrados, é muito difícil. Inclusive em lugares de baixo acesso, como as regiões norte, principalmente, ou na época as próprias regiões do centro-oeste, ou mesmo algumas do sul, muitas expressões populares mantiveram autonomia, vigor, crítica simbólica e foram aos poucos chegando aos centros de poder e do conhecimento dessa cultura da elite. Autores que defendem que o samba ou a capoeira, por exemplo, ganharam invisibilidade, ao contrário de serem domados, eles foram os domadores, eles foram que espargiram ideias, eles traduziram status, eles próprios se institucionalizaram como uma cultura importante, graças ao reconhecimento estatal, em parte, com certeza, o que permitiu a muitos praticantes ascender socialmente, né, acessar meios de difusão, rádio, gravação, shows, que não existiam antes dessas escalas, né? Então a coisa começou numa escalada em que as classes baixas, populares e emergentes conseguiram alguma autonomia e alguma hierarquia dentro dessa sociedade, minimamente como uma cultura, minimamente como uma respeitabilidade. Você vê um Cartola, por exemplo. Cartola era um poeta. Ele teve universidades, ele teve estudos, ele teve isso, não, mas ele está aparecendo na TV, fizeram coisas sobre ele muito posteriormente, quer dizer, onde que ele nasceu? Ele nasceu lá atrás. Onde que a cultura dele vicejou lá atrás, como que ela se firmou? Através da própria permissão do próprio Estado, né? Ou seja, em certos casos, a cooptabilidade, ou seja, aquele negócio de cooptar o popular, da cultura popular, abriu espaços, é claro que foram limitados, né? Há que se considerar também que nem todas as elites, intencionalmente, conscientemente, eram racistas ou xenófobas, né? Muitos intelectuais nacionalistas estavam genuinamente interessados em valorizar o Brasil, conviver com suas misturas, participar delas, das suas singularidades, assimilá-las. Só que as suas ideias ainda vinham de quadros culturais dominantes do Ocidente, mas eles não tinham, vamos dizer assim, de certa forma, culpa disso, né? Então, eles tinham sem que eles soubessem, eles tinham certos preconceitos internalizados, o que gerava uma contradição, mas eles queriam aquela coisa que era o diferente, que era do interior, o mais íntimo daquela cultura, que eles não conseguiam ver. Eles não estavam ali para moldar nada. E foram responsáveis por muitos de criação de muitos movimentos e ajudaram a emergir muitos líderes populares da cultura, né? Além disso, após Vargas, ou durante o seu governo pelo menos, foram produzidos movimentos culturais mais radicais críticos, ou que resgataram expressões excluídas, sobretudo por parte de populações negras, movimentos de resistência cultural e política. Embora a sua visibilidade institucional fosse menor, a sua influência simbólica foi grande. Então foi um momento de transição em que essas culturas se degladiaram. Claro que houve uma circunscrição, trouxeram e moldaram o carnaval dentro da rua, mas houve essa cooptação, ela sofreu em flexões dos dois lados. Do mesma forma que o lado subalternizado da cultura popular se deixou governar, ele também usou aquilo como estandarte, usou aquilo como forma de se expressar. Dentro dos corredores da elite,
mas eles foram aceitos, e isso virou coisa internacional, né? E a própria elite caiu ali dentro de Savana, e se aproveitava daquilo, e estudava aquilo, e conviveram, grandes mestres conviveram com grandes intelectuais. Conclusão: há fortes evidências, sim, sociológicas, políticas, antropológicas, seja lá o que for, de que, durante a Era Vargas, uma elite tentou estabelecer limites para a cultura popular. Domesticar, enquadrar algumas expressões, racialização, moralização, censura, cooptação de símbolos populares para criar o tal chamado padrão nacional dessa elite. Mas isso não foi homogêneo, nem totalmente eficaz. A cultura popular resistiu, modificou-se, apropriou-se de certos espaços e também se beneficiou de certas institucionalizações. Num panorama historiográfico, que nós poderíamos falar dele agora, muito brevemente, a gente vai falar de obras, alguns debates recentes. Por exemplo, Gilberto Freire. Ele analisa a herança colonial portuguesa, a mestiçagem, os costumes, relações de parentescos, hábitos domésticos. Tem uma grande influência na formação das ideias de brasilidade, o Gilberto Freire, ainda que ele não tenha feito com a intenção de criar uma simbologia nacional, talvez porque ele fosse empolgado com aquilo, ele contribuiu de certa forma para criar uma simbologia. Mas isso não invalida o trabalho dele de ter ido nas fontes e percebido que existia. Embora ele tenha achado que aquilo ali era democrático e aquilo não era. E muitas das ideias dele foram apropriadas e condicionadas para que as elites, os intelectuais das elites, fizessem o que bem entendessem com a teoria dele. Isso são palavras minhas, tá, gente? Então, olha só. O Gilberto Freire, inclusive, não trata especificamente do Estado Vargas, no que tange ao controle cultural, mas fornece estrutura para pensar como as elites interpretavam, valorizavam a miscigenação, ao mesmo tempo que sublinhavam os conflitos raciais. O Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil e Monções, Caminhos e Fronteiras, 2 livros dele, falava do homem cordial, conceito-chave para entender como ele via a cultura política brasileira, suas continuidades coloniais, as formas de sociabilidade, personalismo, patrimonialismo que limitavam a institucionalização da cultura democrática. Com relação aos 2 autores aqui, tanto o Gilberto Freire, que eram homens, e o Sérgio Buarque, que eram homens de sua época, muito influenciado pelos intelectuais no seu entorno e também muito influenciado pelas próprias culturas e a forma de ver europeia, esse homem cordial aí não era exatamente uma verdade. O homem cordial, ele era o homem amansado. Ele não era necessariamente o homem bom que não pudesse reagir ou que não fosse violento em alguma instância, ou dentro de uma hierarquia abaixo dessas elites. Mas ele tinha a ver com a cultura, com a continuidade da cultura colonial, que foram trabalhos que o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda tiveram capacidade de ver. Então, quer dizer, nós temos um contexto muito maior para saber como que essa cultura se formou, como que ela se disseminou entre seus pares, como que o Estado teve a visibilidade disso, como que as elites começaram a querer conduzir isso aí para uma brasilidade, para fazer disso um único povo, a uma coisa mais palatável para elas, que se sentiam donos de tudo, né? Apesar do crítico padrão colonial e das sequelas que se deixou, ele não se dedica, Sérgio Buarque, à análise do episódio de Vargas como um fiscal cultural. Ele não faz essa análise explícita, não era objeto dele. Embora suas categorias permitam ler com certas práticas culturais populares, foram marginalizadas e apropriadas. Claro que nós podemos pegar sobre questão de dentro da sociologia, da antropologia, se as elites têm hábito de fazer isso, é claro que você tem análises dentro do livro dele. A Nina Rodrigues, quando fala de africanos no Brasil, ela diz que é importante entender os discursos científicos /racistas na virada do século XX, que antecederam, mas influenciaram ideias elitistas sobre cultura no Brasil, que negócio da eugenia, pai e tal. Apesar de datar de coisas anteriores à Era Vargas, esses discursos ajudaram, obviamente, a compor um pano de fundo de preconceito racial e cultural que o Estado e essa elite teriam herdado e vindo a trabalhar não apenas naquela época, mas durante a Era Vargas e posterior. Pierre Verger, que é um fotógrafo
etnógrafo e autor com foco na cultura afro-brasileira de regiões afro, etc. Ele tem obras como Orixás, registros visuais, ensaios e tal. E sua produção permite ver a cultura popular negra como um agente de cultura vital, não apenas objeto de observação, mas de resistência simbólica. Ela existia lá, não era bonito para você ver, era uma coisa que eles estavam fazendo enquanto você estava vendo. Vergueiro mostra imagens de narrativas que fogem ao folclore, entre aspas, oficializado, porque valoriza o sincretismo, a oralidade, os rituais como cultura legítima, as palavras, o uso das palavras, o uso das peças no dia a dia, a maneira de que as pessoas se relacionavam, tudo isso foi observado e foi documentado com imagens e narrativas. Aline Moritz Schwartz, ela tem várias obras interessantes, já fiz trabalho aqui sobre 2 obras dela. Uma obra. Em obras mais recentes, sobretudo aquela sobre o autoritarismo brasileiro, que é uma obra de 2019, e também em trabalho sobre racismo, iconografia, memória cultural, etc., que ela tem um portal de periódicos aí que fala sobre isso, ela problematiza as ideias racistas de branqueamento, né? Houve essa tentativa no início do século passado de branqueamento, e isso persistiu durante o século, de memória seletiva, ou seja, guardar aquilo que é importante para certos padrões e que não é importante jogar para debaixo da terra, esquecer aquilo. Infraestrutura simbólica e iconográfica foram parte das culturas oficiais de construção institucional, e ela fez estudos sobre isso. A análise dela é útil para conectar o que o Estado desejava projetar com o que foi reprimido e marginalizado. Alguns autores mais focados em Estado, política cultural, cultura popular, debate sobre Vargas, por exemplo. Cultura e identidade nacional nos anos Vargas, tensões e contradições da cultura. Isso aí é do Gabriel Frias Araújo e do Aguinaldo de Souza, na revista Portal Periódico do FMG. Ele mostra que o Estado Novo buscou institucionalizar uma cultura oficial, adaptou e reprimiu aspectos da cultura popular que destoassem, apagando marcas e heranças que pudessem chocar com o interesse do regime. Então ele corrobora esse pensamento. Em recente historiografia um pouco mais moderna, vamos dizer assim, com fontes variadas, ele se concentra no agente Estado e na cultura oficial. Claro que isso aí não quer dizer que não possa ser contraposto com aquela capacidade de resistência dessa própria cultura. O segundo livro, que era Vargas, a Cultura Popular e a Legitimação da Identidade Nacional, de Gabriela Loureiro Barcelos, da Universidade Federal do Espírito Santo, o trabalho acadêmico dela veio investigar como se deu o resgate ou incorporação de elementos populares como parte da narrativa nacional varguista, buscando legitimar o regime ditatorial da época. Ela usa fontes históricas, compara discursos, etc. As políticas brasileiras da era Vargas, 30 a 45, e na ditadura militar, 65 a 85, Renato Luiz Pinto Miranda e Diogo Oliveira Braz, Fátima Carolina Pereira de Almeida Ribeiro, da UFAL, né? Também com origem no portal Periódicos, faz um paralelo entre os 2 regimes autoritários para explorar semelhanças e diferenças nas políticas culturais, a ação do Estado, burocracia, instrumentos de controle, propaganda, censura. É útil para ver a continuidade ou até mesmo a ruptura com certos padrões. Vale a pena a gente fazer esse tipo de estudo. Eu não consegui fazê-lo, obviamente, isso aqui é imenso, né? Eu peguei aqui algumas referências, provavelmente vou ler algumas, mas teria que fazer programas e mais programas. O Estado Novo da Portela, uma circularidade cultural na era Vargas, uma coisa interessante. Guilherme de José de Mota Faria, ele mostra como as escolas de samba, por exemplo, a Portela, dialogaram com o discurso oficial, sim, tomaram como cartilhas escolares um instrumento propagandístico, expressaram o nacionalismo ufanista em seus enredos na época, um exemplo de como a cultura popular pode ser cooptada, mas mantendo-se certa agência. Eles estavam no topo, falando o que queriam que eles falassem, mas também falando aquilo que eles queriam falar. Então foi uma jogada muito interessante, né? É a cultura da resistência, que parece adesismo, mas que no fundo deixa alguma coisa viva. A cultura política dos trabalhadores do primeiro governo Vargas, do Jorge Ferreira, aqui é da Fundação Getúlio Vargas, explora como os trabalhadores vivenciaram o governo Vargas culturalmente, como receberam, reinterpretaram ou reivindicaram símbolos de identidade e discursos oficiais.
e mostra que o consentimento ao governo não implicava ausência de crítica ou de reinterpretação popular. Mas é que parece que naquela época as pessoas precisavam de colocar a cabeça para fora. E o pouco espaço que se deu, ainda que, até porque era um espaço organizado à maneira do Estado, mas organizado, fez com que algumas imagens, alguns símbolos persistissem, emergissem e pudessem persistir. Não ficava uma coisa dispersa, porque havia inclusive institutos que poderiam relacionar aquilo, documentar, criar narrativas, né? A construção de uma historiografia autoritária do Estado Novo, na revista política entre 41 e 45, do Rafael Nascimento Gomes. Ele aqui analisa o papel da historiografia oficial, a revista do Estado, cultura política, entre outras coisas, como instrumento de legitimação do Estado. Ou seja, não só a cultura popular, mas a produção intelectual, escolar, narrativas públicas sobre história, heróis nacionais, todas foram reguladas. Quem era um herói nacional? Eu não sei dizer, mas ele provavelmente estava lá definido. Tendências de análise e abordagem teóricas. Você tem a história cultural, a história das mentalidades, você tem a antropologia crítica, a etnografia, a sociologia política, os estudos pós-coloniais e descoloniais. Existem vários debates centrais, né, que a gente poderia fazer. Existem lacunas, né, de pesquisa, áreas pouco exploradas, por exemplo, estudos mais aprofundados sobre culturas populares e indígenas durante a Era Vargas. Há menos pesquisa comparando música, samba, capoeira, religiões afro do que há com relação à questão popular indígena. Isso é interessante. Microhistórias regionais, casos locais mais específicos de interações entre elites regionais de cultura popular. Isso também é pouquíssimo documentado. Faz falta para a gente conhecer a nossa brasilidade, aquela que vem do interior, né? Fontes orais, memória cultural de classes populares nesse período. Muitos estudos dependem de documentos oficiais, jornais, literatura, música gravada que havia na época, que tendem a refletir os mais variados níveis, que sejam mais visíveis, menos material disponível de pessoas que estavam lá embaixo, isso realmente tem menos. Relação entre migração interna, ou seja, campo-cidade, o que essas pessoas do campo trouxeram para a cidade, urbanização que foi, de certa forma, precoce, porque nós não tínhamos localização para essas pessoas, mas lá no campo elas estavam sofrendo, né, sem apoio. Produção cultural popular espontânea nos subúrbios das grandes cidades nos anos 30, 40, com a emergência desses povos que saíram de várias localidades, foram para esses burgos, né? Comparações internacionais mais sistemáticas com regimes similares, nacionalistas e autoritários de outros países, por exemplo, México, por exemplo, Espanha, por exemplo, Portugal, né? A própria Itália, entre outros ali, e onde o Brasil se localiza nessa matriz. Seria uma comparação interessante. Existe uma bibliografia, e eu já falei em boa parte dela, falei aqui do Gilberto Freire, falei do Sérgio Buarque de Holanda, da Lilian Borite Soares, do Roberto da Mata, que fala, por exemplo, Carnavais, Malandros e Heróis. É uma obra posterior, já de 1979, mas ela é fundamental para compreender como o Estado e a elite reorganizaram os papéis simbólicos das figuras populares no imaginário nacional. E tem o Hermano Viana, Mistério do Samba, que é uma obra central para entender como que o samba passou de música marginal a símbolo nacional. Tem o que nós já mencionamos também, o Guilherme José Mota Faria, que ele analisa como as escolas de samba dialogaram com a cultura oficial do Estado. A Gabriela Loureiro eu também já falei. Jorge Ferreira, Cultura Política dos Trabalhadores do Primeiro Governo Vargas, mostra como os trabalhadores criaram culturas próprias de resistência, mesmo enquanto interagiam com os símbolos e políticos do regime, né? E a Marialva Barbosa, da História Cultural da Imprensa entre 1900 e 2000, ela é uma publicação importante para compreender como o Estado, por meio da censura e das diretrizes do DIP, Departamento de Imprensa por Propaganda do Getúlio Vargas, controlou a informação e a representação cultural. Houve uma construção da historiografia autoritária, está dito aqui por Rafael Nascimento Gomes, que analisa como os governos criou a história oficial. O Renato Pinto de Miranda, entre outros autores, compara os modelos de regulação cultural em dois períodos autoritários, destacando o papel central do Estado na formação simbólica da nação em dois momentos, em dois governos autoritários, né? Maria Helena Capelato, Multidões em Cena,
propaganda política no varguismo e no peronismo, comparação com a Argentina, né? Comparações entre Brasil e Argentina mostram como os regimes autoritários usaram intensamente a cultura popular manipulada como ferramenta de legitimação política e aproximação das classes populares. Racismo cultural, História da África e dos Africanos no Brasil, de Flávio Gomes, mostra como os aportes culturais africanos foram sistematicamente invisibilizados, marginalizados ou folclorizados, inclusive no processo de criação da cultura oficial. Mas ainda assim resistiram e transparecem até hoje. Mas tem muita coisa oculta e muita coisa que acabou sendo esquecida. Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, da Educação e Relações Raciais, Temas e Textos, ela faz um debate com o sistema educacional e cultural, como que ele fez para excluir saberes e expressões negras, especialmente durante o Estado Novo, promovendo uma identidade nacional racialmente higienizada. Não foi só a negra, não, a indígena também. Décio Freitas, Palmares e Guerra dos Escravos, embora trate de outro período, serve como contraponto à narrativa oficial heróica, mostrando que a história negra, enquanto resistência, foi apagada da memória oficial também no século XX. Pierre Verguet, Orixás, Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo, de 1951, a fotografia e a etnografia das regiões afro-brasileiras que foram reprimidas, mas sobreviveram no subterrâneo cultural do Estado Novo. Condicionantes geopolíticos e comparações internacionais. Bom, gente, aqui nós estamos longe do fim e com muita coisa ainda para falar. Ela fala de A Invenção do Trabalhismo, Ângela Castro Gomes, Thomas Skidmore, que fala de Getúlio Castello, que é um livro bastante interessante. Agora, o que mais me chamou a atenção aqui foi o Eric Hobsbawm com Terence Rangers, que foram dois organizadores que falam da invenção das tradições. Isso aí mostra, esse estudo, ele mostra como muitos governos se utilizaram dessas tradições ou inventaram algumas tradições, ou enalteceram certos modelos dessas tradições em sociedades para criar um viés de modelo nacionalista, né? E tem várias revistas aqui que falam sobre isso, e vou passar por cima disso e vou falar da introdução do Eric Hobsbawm. A tese central: muitas tradições são invenções recentes. Olha bem, elas têm como função social política criar coesão, reforçar hierarquias ou legitimar instituições. Ok? Então, tradições com fins institucionais, por exemplo, militares, monárquicos, tradições que inculcam valores, por exemplo, patriotismo, disciplina, tradições inventadas para estabelecer continuidade com o passado, por exemplo, uniformes, hinos, bandeiras, cerimônias, tipos de cerimônias, rituais. Importância da industrialização. A destruição das formas tradicionais de vida gerou a necessidade de símbolos de continuidade e identidade. Por quê? Porque a sociedade estava modificando-se, né? E precisava daquela simbologia para manter. Percebo que hoje em dia isso não está mais acontecendo. Por quê? Porque nós temos outra forma de manter as pessoas ligadas a algo que está na web, né? Mas não vamos por aí não. The Invention of Tradition, The Highland Tradition of Scotland, de Hugh Trevor Roper. Olha bem, esse livro está dizendo o seguinte: qual que é o tema? O caso escocês, a criação do tal de kilt como um símbolo nacional. A tese é que a tradição dos trajes escoceses foi uma construção do século XVIII e XIX que foi promovida pela aristocracia britânica para poder, principalmente, fazer frente à rebelião jacobita, porque assim você criava uma identidade e aqueles que estavam rebeldes ali eram rebeldes contra uma identidade nacional. Era mais difícil você demover todo um Estado. Então aquelas tradições se confundiam com o Estado. Quem estava abrigado dentro daquelas tradições não estava ali com os rebeldes jacobitas. Função: usar a tradição como forma de pacificar e integrar a Escócia ao Império Britânico. Exemplo: a padronização dos tartãs por clãs foi invenção posterior sem base teórica. Que coisa que eu não conheço, não vou pesquisar aqui. The Invention of Tradition of Colonial Africa, de Terence Ranger, também. Tema: criação de tradições africanas sob dominação colonial britânica. Os britânicos estavam lá, pegavam algumas tradições africanas e criavam coisas para poder ficar em torno do comando deles. A tese: administrações coloniais impuseram tradições autênticas, entre aspas, para estruturar o poder local. Chefes tribais, certos tipos de sistemas jurídicos, símbolos cerimoniais,
desconsiderando a complexidade das culturas pré-coloniais que ali existiam. Criaram uma simbologia dentro daquilo que eles tinham e tornaram aquilo ali definitivo para todos, o que não era uma absoluta verdade. Exemplo, sistemas de chefia tribal que nunca haviam existido antes, estabelecido por conveniência administrativa da metrópole, que era, no caso, o Império Britânico. From a death to a view, the hand for the world's past in the Romantic Period, do Piers Morgan. Qual que é o tema? Invenção das tradições galesas. O passado galês foi romantizado no início do século XIX por intelectuais que criaram festivais, símbolos celtas, hinos nacionais. Exemplo, o festival de Easterfold, eu acho que é Easterfold mesmo que fala, reorganizado com celebração nacional, com normas que simplesmente não existiam na tradição original, foram criadas. The Context, Performance and Meaning of Ritual, The British Monarchy and the Invasion of Tradition, do David Cannadine. Olha o que o David Cannadine fala. Cerimônias da monarquia britânica. A monarquia reinventou seus rituais para manter prestígio num contexto de modernidade, de urbanização e de declínio real do poder que estava acontecendo durante o século XX. Exemplo, a cerimônia da coroação do rei Eduardo VII, de 1902, que foi um espetáculo de massa, e vários outros espetáculos de massa que nós assistimos durante o século XX. Eu, que sou mais velho, assisti alguns. Representing Authority in Victorian India, de Bernard Cohen. Olha bem, tema: Índia sob domínio britânico. Os britânicos criaram protocolos, tronos, cerimônias e visualidades de autoridade como forma de representação à soberania deles colonial, coisa que não existia. Eles criaram aquilo ali e o povo ficou babando naquilo. Até hoje eles falam. Função simbólica: produzir lealdade à coroa britânica, colocá-los como sendo adentro do império, mesmo em contextos multiculturais resistentes e com eles sempre subalternos. Mass Profounding Tradition Europe, de 1870 a 1914, de Eric Hobsbawm. Qual que é a tese? A disseminação em massa de símbolos nacionais, bandeiras, hinos, feriados entre 1870 e 1914 foi parte da formação de identidades nacionais modernas de vários países. Causa: o Estado moderno precisava de criar um corpo cívico coeso diante de conflitos sociais, imigração, humanização e conflitos entre países. Exemplo, o 14 de julho da França, festa de unificação italiana, festa da unificação alemã, esportes nacionalizados, escolarização com os símbolos patrióticos. O futebol no Brasil, que foi usado reiteradamente como algo que fosse uma tradição brasileira, símbolo de massa nacional e que juntava todo mundo em torno de um símbolo que nos dava a sensação de heroísmo, né? Depois veio o Senna, né, que quando morreu ficou aquele drama, ficamos órfãos e parará. Não tenho nada contra, eu só estou dizendo que foi usado. Autores que dialogam com essa obra no contexto brasileiro. O Hermano Viana, já apontamos a questão do samba como invenção da tradição nacional. O Estado Novo, a Lilian Moritz mostra como os símbolos nacionais foram inventados e institucionalizados por elites brancas, nós já falamos sobre isso. E todos os outros aqui nós já falamos. Então, agora nós vamos falar do Ismael Xavier, Alegorias do Subdesenvolvimento. No campo do cinema, o Xavier mostra como o Brasil forjou uma identidade nacional via produções simbólicas no audiovisual, com forte influência da política e do discurso nacionalista. Vamos fazer uma breve leitura disso aí. Ismael Xavier, Alegorias do Subdesenvolvimento no Cinema Novo, Tropicalismo no Cinema Marginal. Presta atenção, porque essa obra foi de 1993. Ela é bem atual, mas ela segue a ideia de que você tem ali uma criação de uma elite, de um Estado permeado ali, não necessariamente agora num Estado autoritário, né? Depois de uma era vaga, depois de um governo militar, ou durante eles. Vamos lá, contexto e objetivo. Nessa obra fundamental, Ismael Xavier, ele analisa como que o cinema brasileiro, especialmente nos anos 1960 e 70, ele buscou representar criticamente a realidade nacional por meio de formas simbólicas sofisticadas. Ele propõe que o cinema atuou como espaço de disputa ideológica, estética e política. Sim,
Se você não tinha espaço, como que você ia usar? Você teria que usar um modelo estético para poder dizer o que você quisesse dizer. Assumindo o papel de intérprete da nação num Brasil marcado por desigualdade, subdesenvolvimento e autoritarismo. Então, olha bem, nessa obra, o Ismael Xavier, ele mostra que, aos trancos e barrancos, houve uma forjada, uma identidade nacional, né? Com produções simbólicas no audiovisual. Claro que ela também estava calcada dentro daquilo que as elites viam, porque essas pessoas também tinham origem na elite, mas não era para, vamos dizer assim, era mais para contestar uma visão única, para mostrar alguma coisa mais profunda, do que propriamente para fazer a cabeça. Mas vamos continuar lendo, vamos ver qual que é a ideia dele. Ele buscou representar criticamente a realidade nacional por meio de formas simbólicas sofisticadas. Ele propõe que o cinema atuou como espaço de disputa ideológica, estética e política, assumindo o papel de intérprete da nação no mercado, no Brasil marcado por desigualdade, subdesenvolvimento e autoritarismo. Reli aquilo que já havia lido. Xavier busca, claro, né, se eu reli, porque já havia lido. Xavier busca compreender como o imaginário nacional é construído a partir das linguagens do cinema e como essas imagens e narrativas respondem às contradições históricas, sociais e econômicas do país. Alegoria do subdesenvolvimento. A ideia central do livro gira em torno do conceito de alegoria, uma forma estética que condensa múltiplos sentidos, contradições e ambiguidades em uma imagem ou narrativa. No caso brasileiro, Xavier argumenta que os filmes do cinema novo, o cinema marginal, os movimentos afins, elaboraram alegorias do subdesenvolvimento que estariam representações simbólicas da miséria, da violência, do atraso econômico, da opção política e das fraturas culturais a que o Brasil esteve submetido. Então Xavier, no cinema novo, não apenas retrata a realidade social. O Xavier diz que o cinema novo não retrata apenas a realidade social, ele a reinterpreta e também a reconstrói com forte carga simbólica e crítica. 3 eixos são analisados: o cinema novo, o tropicalismo e o cinema marginal. Filmes como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, Estética da Fome, Sertão como espaço simbólico, Revolução, Messianismo, exemplo desde o Diabo na Terra do Sol, alegorias da exclusão, do atraso, da violência histórica. O tropicalismo no fim dos anos 60 mistura cultura erudita e popular, crítica irônica, apropriação de kitsch, da cultura de massa, um movimento que questiona a identidade nacional a misturá-la com a globalização e contracultura, porque é como aquele negócio de você pegar o samba e colocar a guitarra lá dentro, questiona a identidade nacional e mistura com outras coisas. Diálogo entre Glauber, Caetano e Hélio Oiticica, que são origens diferentes da música, das outras artes, o cinema e as artes gráficas, Cinema marginal dos anos 1970, Jules Bresson, Rogério Sganzerla, entre outros, estética do lixo, da paródia, do grotesco, crítica radical tanto à ditadura quanto ao projeto nacional popular do próprio cinema novo, quer dizer, uma autocrítica, alegorias do absurdo da ruptura simbólica com um Brasil chamado idealizado. Relevância dessa obra: aplica conceitos de teoria crítica do pós-estruturalismo e do marxismo cultural para pensar o cinema como forma de pensamento. Veja bem, ele já foi se aprofundando bastante. O mais interessante é que ele mostrava que existia aqueles que queriam impor uma verdade ao Estado, aqueles que contestavam aquilo, mas que também partiam de certa forma de um pensamento elitista, também queriam impor a verdade. Então ele estava mostrando que tudo deveria ruir para emergir o de fato novo, Mas só que a crítica dele é um pós-estruturalismo e do marxismo cultural. Isso eu não sou capaz de responder, por isso que eu teria que ler a obra integralmente aqui para poder entender o que ele quis dizer com o marxismo cultural aqui. Histórica. Ele reconstitui os debates culturais e políticos da época, inserindo o cinema no centro da formação da identidade nacional. Realmente o cinema naquela época mostrava muita coisa que a gente achava interessante ser do Brasil. Mas o que era mostrado? O que queria ser mostrado? Tudo isso vale crítica. Política mostra como a estética é um campo de disputa simbólica, não resta dúvida, porque aquilo que eu vejo estetizo de uma forma, passo como o meu pensamento, você interpreta a sua maneira,
ainda que nós ficamos mais ou menos em uníssono, aquela ali não é a única verdade, porque não é a única estética, inclusive num país como o nosso, inclusive em países que têm tradições inventadas, de um Estado autoritário e de um Estado de uma elite nacionalista. Veja bem, outro dia eu estava vendo um programa de um rapaz aí, ele estava falando dos grupos que existem no Brasil afora de festas juninas, coisa que a maioria dos brasileiros não sabia que existia. Com aquelas roupas, com aqueles trajes, com aquelas danças, com as músicas lá do Nordeste, principalmente, aquelas músicas, festas juninas, né? Principalmente nordestinas, né? Vários estilos, mas principalmente. Então, aquelas danças, aquelas roupas, havia um disputa, escolas daquilo. Então, veja bem, quantos de nós sabíamos disso? Vivendo aqui no Sul Maravilha, aqui, bacana, olhando, vendo TV, vendo internet. Me surpreendi com aquilo. Procure isso aí, é do Paulo Vieira. As festas juninas pelo Brasil. Deve estar não vou fazer propaganda não, né? Mas deve estar na Globo lá. Alegorias de Subdesenvolvimento, então, é uma obra que vai além da crítica do cinema. Ela é um estudo sobre o Brasil, narrado pelo cinema. Ismael Xavier mostra que os cineastas de segunda metade do século XX não apenas filmaram o país, eles criaram também imagens complexas que ajudaram a reinterpretá-lo criticamente, revelando suas feridas de contradições profundas. Um livro essencial para pensar a cultura, a política, a identidade no Brasil moderno. Um livro também para você ver o quanto que quem às vezes defende a liberação, a liberdade, a reinterpretação, também coloca o seu viés. É preciso de haver muito estudo. Muito bem, agora para o final, que nós já passamos em muito, eu não vou fazer a ligação da tradição inventada com a alegoria crítica do Brasil, porque vai ficar muito maior. Eu só vou dizer para você o seguinte: a invenção das tradições revela como a cultura pode ser usada para consolidar o poder. E o livro do Xavier, do Ismael, Alegoria de Desenvolvimento, mostra como a arte pode ser usada para desconstruir esse poder simbólico. Então, olha bem, a cultura pode ser usada para consolidar poder. E o livro de Ismael nos mostra que a arte pode ser usada, qualquer arte, para desconstruir um poder simbólico. E talvez seja isso que nós precisamos, de mais artes. Hobsbawm analisa o mecanismo de criação das tradições pelo alto. Xavier analisa a relação estética e política que vem debaixo dos artistas, dos marginais, dos que denunciaram a máscara da nação. Em um país como o Brasil, onde o Estado tentou por décadas formar uma identidade nacional padronizada, conciliadora, a contribuição crítica dessas obras é essencial para reabrir o debate sobre quem de fato nós somos. Quem fomos, quem somos, quem seremos e quem foi deixado de fora dessa narrativa. Aquilo que ficou encoberto, que não mostrou-se como nosso. Muito bem. Depois disso, eu gostaria de fazer um outro vídeo, mas eu acho que não vai valer a pena. Falando sobre a sociologia de Florestan Fernandes, falando sobre o Gessé de Souza, falando sobre o Sérgio Buarque de Holanda e também falando sobre o Roberto da Mata, a maneira que eles viam a nossa cultura, o Guerreiro Ramos, né? O outro que escreveu junto com ele, o Costa Pinto, e por aí afora. Mas, infelizmente, não será possível, porque o vídeo ficou grande demais. Se você teve paciência de vir até aqui e achou interessante essas digressões, deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente, mas principalmente deixe seu comentário, deixe seu like, interage comigo para eu poder crescer nas minhas pesquisas. Se você achou que ficou faltando alguma coisa, se que alguma coisa ficou muito pobremente dita, realça para nós para trazer conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção, assina esse canal, compartilhe esse vídeo podcast e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá e muito obrigado.